Bom dia, quero primeiro saudá-los a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? E as mamães, feliz Dia das Mães a todas elas, que Deus abençoe vocês nesse dia tão especial. Convido você a abrir sua Bíblia no Salmo 126, Salmo 126, leremos o versículo de número 6. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Deus, nós queremos te agradecer por estarmos aqui juntos, queremos te agradecer por tudo aquilo que nós já ouvimos, por tudo aquilo que nós já pudemos cantar neste culto a ti. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa nos inspirar nesta manhã e falar aos nossos corações. No nome de Jesus que oramos, amém. Um grupo de 25 jovens saiu rumo à 6ª viagem missionária dos jovens da Primeira Igreja Batista da Penha. Os outros locais que nós realizamos as viagens missionárias foram Sorocaba, Cananéia, Itajobi, Saltinho, Monte Sião, e um grupo de 25 jovens, vou pedir para eles ficarem de pé. Alguns não puderam estar aqui hoje pela manhã, mas um grupo de 25 jovens, pode sentar, saiu na quarta-feira, dia 30 de abril, rumo a Luzilândia, que fica a 250 quilômetros da capital do estado do Piauí, Teresina. O Piauí, segundo dados do IBGE, o censo de 2010, é o estado com a segunda população mais pobre de todo o país. Possui um alto índice de analfabetismo e o menor índice de evangélicos do Brasil, 9,7% da sua população. Nós fomos então rumo a Luzilândia, que fica no norte do estado do Piauí. A população de Luzilândia é aproximadamente de 20 mil pessoas. E nós encontramos ali em Luzilândia diversas realidades que nos impactaram profundamente. Quando nós chegamos ali em Luzilândia, nós chegamos em Teresina às 7 horas da noite, e nós fomos ali com o nosso casal de cozinheiros missionários, que nós sempre levamos desde a nossa primeira viagem missionária. Nós fomos com eles no supermercado fazer as compras da viagem. Nós fizemos as compras da viagem em Teresina. Aí está a foto do grupo no supermercado, tudo era festa. Aqui de azul está o pastor Ribamar, de azul ali do lado do PIG. Ele é o presidente da Convenção Batista do Piauí e nos acompanhou durante toda a viagem missionária que nós fizemos. Nós chegamos em Teresina, fomos no supermercado, saímos de Teresina e chegamos em Luzilândia às 4 horas da manhã. Muitos tinham acordado cedo naquela quarta-feira, chegamos 4 horas da manhã da quinta-feira para comermos alguma coisa, arrumarmos as nossas coisas e acordarmos às 6 horas da manhã por um dia cheio de atividades. Alguns nem dormiram. Nós chegamos ali na casa dos missionários e nós encontramos essa frase na parede da igreja que se reúne na casa deles: unidos estaremos na transformação do Piauí. Aí está o casal, Antônio e Carla. Da direita, o Antônio e a Carla. Eles são os missionários na cidade de Luzilândia, da Junta de Missões Nacionais. Eles foram formados por um programa que é conhecido como PFM, Programa de Formação de Missionários. E à esquerda está o pastor Antônio José, que ele é o coordenador da formação de missionários do estado do Piauí. Na sua mão já passou mais de 20 missionários que eles levantam da própria terra do Piauí para alcançar os próprios moradores das cidades ali do Piauí. E eles vão despertando pessoas nas igrejas, convocando para o trabalho missionário. E o Antônio e a Carla nasceram em Luzilândia, eles se
colocaram diante do Senhor para o trabalho missionário, foram treinados no PFM e hoje servem como missionários ali na cidade de Luzilândia. Os missionários Antônio e Carla, eles fizeram um excelente trabalho de divulgação antes da nossa chegada. Nós enviamos para eles mais de 2.500 panfletos dos nossos trabalhos, eles haviam distribuído todos os panfletos, sobrou só um pouquinho. Eles usaram um carro de som para divulgação das atividades e na cidade o grupo de jovens ficou conhecido como Expedição Jovem, porque esse carro passava nas cidades, nas ruas ali da cidade de Luzilândia, avisando que o grupo da Expedição Jovem iria oferecer cursos, palestras e muitas outras coisas. Os missionários também avisaram ali na rádio local o trabalho de missões que nós iríamos desenvolver. Então, quando nós chegamos, no primeiro dia, na quinta-feira de manhã, na escola Tia Zuleide, onde nós desenvolvemos grande parte do nosso trabalho, tinham 100 crianças esperando a gente na primeira manhã do primeiro dia, 100 crianças, e mais dezenas de pessoas esperando para os cursos e para as palestras que nós iríamos ali desenvolver. Antes de continuarmos e apresentarmos para os irmãos quais foram os cursos e palestras que ali desenvolvemos, nós vamos ouvir um testemunho breve da Camila. Bom dia, irmãos. Para mim foi um privilégio poder substituir a Marília, que está de licença maternidade, no planejamento da viagem missionária. Foi muito bom poder viver, sentir e perceber a graça e a misericórdia de Deus nesses dias que estivemos lá. Eu gostaria de agradecer os irmãos que puderam nos ajudar com as compras das passagens. Alguns doaram milhas, outros puderam comprar as passagens para diminuir o custo da viagem. E isso já foi uma prova de Deus nessa nossa viagem. Gostaria também de agradecer à igreja que nos sustentou em oração. Lá em Luzilândia tivemos alguns desafios, mas Deus se mostrou presente em todos os momentos. Foi muito bom fazer parte da obra dele. Desenvolvemos atividades para as crianças e para os adultos e gostaria também de agradecer a cada jovem que participou e se dedicou na preparação das aulas e das atividades. Muito obrigada por tudo e vocês vão ver agora como que foram as nossas atividades lá. Vamos então ver um pouco dos cursos e das palestras que nós oferecemos ali em Luzilândia. Nós tivemos o curso de informática. Quero pedir para aqueles que trabalharam no curso de informática ficarem de pé, por favor. Foram 2, muito bem, podem sentar. Aí estão algumas fotos do curso de informática que foi ministrado na quinta-feira, na sexta e no sábado. Nós tivemos uma grande participação das pessoas no curso de informática. Aí mais fotos. Crianças, adolescentes, jovens e adultos. E nós tivemos o privilégio de conhecer o Paulo. Paulo é aquele que está de camiseta amarela. E o Paulo escreveu uma cartinha para a gente, que quero ler aqui para os irmãos, alguns trechos dessa carta. Ele enviou a cartinha para a gente no último dia, para um dos professores, e disse assim: Oi, eu sou o Paulo Jorge, quero dizer a vocês que foi muito bom conhecer todos vocês durante esses 3 dias que se passaram. Obrigado por vocês saírem dos seus lares, do seu estado paulista, para trabalhar com todos nós. Quero dizer que aprendi muita coisa com vocês e vou carregar para o resto da vida aquilo que aprendi e nunca vou me esquecer de vocês a cada dia. Essa foi a mensagem do Paulo, que esteve presente em todos os cursos, todas as palestras, em todos os cultos, até no momento com as crianças ele estava lá ajudando o pessoal a desenvolver o trabalho com elas. Esse foi o curso de informática que nós desenvolvemos para adolescentes, para jovens e para adultos. Para adolescentes, para jovens e adultos, nós também tivemos o curso de inglês, que aconteceu também na quinta, na sexta e no sábado. Quem participou do curso de inglês, fica de pé. As nossas teachers, uma delas não puderam vir, muito bem. Ali nós pudemos ensinar as pessoas que foram coisas básicas sobre inglês.
Aí estão as professoras na sala de aula, na escola Tia Zuleide. Aí as crianças, os adolescentes, no momento de aula. Foi um momento muito rico, onde nós pudemos receber um feedback muito rápido e muito positivo daqueles que participavam dos nossos cursos. Aí, mais um momento da aula. E essas aulas, os cursos, eles aconteciam tanto de manhã como à tarde. De manhã era das 9 horas da manhã ao meio-dia, e depois à tarde era das 2 horas da tarde até às 5. Os cursos, eles aconteciam manhã e tarde, focando o público adolescente, jovem e adulto. Era tudo muito intenso, as turmas rodavam, faziam rodízio, e tinham diversas turmas que passavam pelos professores, e cada dia era uma lição diferente. Nós tivemos também um curso de maquiagem, que foi grande, procurado por as mulheres. Quem deu o curso de maquiagem, por favor, fica de pé, aqueles que participaram. Muito bem, pode sentar. Curso de maquiagem, sempre com grandes expectativas. Aí estão as meninas, aprendendo a se maquiarem. Aí está a garotinha com seu estojo de maquiagem, aprendendo como usar. Nós também tivemos palestras. Nós tivemos palestras diferentes nos diferentes dias. Na quinta-feira nós tivemos uma palestra sobre como fazer uma horta caseira com material reciclado. Quem participou dessa palestra, fica de pé, por favor. Muito bem. Nós temos fotos aí dessa palestra que foi dada tanto de manhã como à tarde. Aí o pessoal fazendo o seu material reciclado. Aí as meninas também. Aqui de vermelho está a Cecília. A Cecília, ela muito nos impressionou com a sua história. Ela esteve presente também em todas as atividades, em todos os cursos, em todas as palestras. Ela tem um problema de saúde muito raro, ela tem 16 anos, está na 5ª série, ela teve que parar os seus estudos, o tratamento é difícil ali no estado do Piauí, o sonho dela é se mudar para Brasília, para morar com a irmã e fazer um colégio forte ali em Brasília. Mas a Cecília, ela esteve conosco todos os dias, e na primeira noite do primeiro culto, ela aceitou a Jesus como seu Salvador, e uma de nossas jovens pôde aconselhá-la, conversar com ela, e ela abriu a sua casa para o momento de estudo bíblico. Vamos continuar aqui. Nós temos mais uma foto da palestra da horta caseira. Pode passar. Muito bem. Aí nós temos mais uma palestra que aconteceu num outro dia. Aprenda como fazer seu dinheiro durar até o fim do mês. Quem participou sobre essa palestra, Educação Financeira? Muito bem. Se você quer saber como fazer o seu dinheiro chegar até o fim do mês, nós podemos dar uma palhinha do nosso curso. Próximo. Aí estão os materiais que a Camila conseguiu onde ela trabalha, no SEASA. Pode. Aí, mais uma foto. Aí os professores falando sobre compras a prazo, falando sobre inadimplência. Pode avançar. Depois, no outro dia, nós tivemos uma outra palestra, um bate-papo sobre saúde pública. Aprenda a viver de forma saudável. Quem participou desse curso? Muito bem, aí, Letícia. Pode avançar. Letícia falou sobre doenças comuns que são ali, que tem em Luzilândia, como doença de Chagas, como dengue, vocês vão entender por quê, doença de Chagas. E aí ela está ministrando as suas aulas e tinha uma enfermeira assistindo a palestra dela, que ficou encantada e no final da palestra foi tirar dúvidas com a Letícia sobre as doenças comuns ali que tinha. Elas puderam conversar, puderam trocar ideias. Médico é uma raridade em Luzilândia. O que eles têm são enfermeiros. Quando eles têm alguma questão grave da saúde, eles têm que viajar 250 quilômetros até Teresina em busca de tratamento. Esse foi o trabalho que nós desenvolvemos com adolescentes, com jovens e com os adultos. Cursos e palestras, quinta, sexta e sábado. E nós também focamos o nosso trabalho com crianças, porque um dos alvos da congregação ali em Luzilândia é o trabalho com crianças. E o trabalho com crianças aconteceu com crianças de 6 a 12 anos.
E esse trabalho estava dividido em duas partes. O trabalho com esportes e o trabalho também com o ensino da Bíblia. Pode avançar? Nós tivemos uma presença enorme das crianças. Na primeira manhã do primeiro dia eram 100 crianças. Teve um dia que passou de 150 crianças. E nós tivemos que dividi-las em vários grupos e fazer um rodízio para conseguirmos dar conta dessas crianças. Aí vocês estão vendo fotos das brincadeiras, das atividades. Aqueles que trabalharam com as crianças, por favor, fiquem de pé. Foi um grande grupo, muito bem. Aí vocês estão vendo os professores fazendo as atividades com as crianças, atividades recreacionais, esportivas. E nós também tivemos o ensino bíblico, o ensino de cânticos para as crianças. Pode avançar? Aqueles que trabalharam com as crianças nessa parte, fiquem de pé. Aí estão também os nossos professores na foto. E nós tivemos, podem sentar, momentos muito impactantes, muito emocionantes com as crianças. A porcentagem de decisão com as crianças é 100%. No momento do apelo, 100% das crianças levanta a mão, aceitando a Jesus como Salvador. E nós podíamos registrar o seu nome, o seu endereço, e guardar para que os missionários entrassem em contato depois com elas. Vocês estão vendo aí o momento do pequeno grupo que nós fizemos com as crianças também. Depois das atividades, pode parar por aí. Depois das atividades que nós tínhamos de ensino da Bíblia, de ensino de cânticos, teve um momento que nós as dividimos em pequenos grupos e nós pudemos conhecer um pouco mais das suas histórias, nos aproximar um pouco mais delas. E nós não poderíamos falar do trabalho das crianças sem falar desse garotinho aí, Ribamar. O Ribamar, eu acho que não teve um jovem aqui que não deu uma bronca no Ribamar. O Ribamar era impossível, o Ribamar batia nas crianças, o Ribamar causava ali, enquanto os professores estavam fazendo o apelo, o Ribamar estava batendo nas crianças, incomodando. Mas Jesus foi trabalhando no coração dele. Na última noite, no sábado, ele estava chorando, em prantos, querendo ir embora com a gente, dizendo que ia sentir muita saudade. A sua mãe veio conversar conosco, dizendo que depois dos encontros que nós tínhamos com eles, com as crianças, ele chegava em casa e ensinava o cântico para sua mãe. E recitava o versículo que tinha aprendido de cor para sua mãe. E a sua mãe veio dizer que iria continuar levando ele no trabalho lá dos missionários, porque esse garoto havia sido transformado naqueles 3 dias. E nós ficamos... Volta, por favor. E nós ficamos sabendo, falando com o missionário, que o Ribamar e sua mãe estão indo lá na congregação em Luzilândia, estão ali acompanhando as atividades que são desenvolvidas. Pode avançar? E nós gostaríamos também de falar sobre a história do Francisco. Quero pedir para a Alexandra vir aqui, que vai contar um pouco da história deste garoto. Bom dia. Vou tentar. No primeiro dia, ele me chamou muita atenção. Batia em todo mundo, era agressivo e violento. Algo me chamou a atenção nele. Fiquei perto e conversei com ele. No segundo dia, percebi que tinha um menino chorando, porque alguém tinha batido. Fui ver, era o Francisco. Conversei com ele, orei com ele, sem saber da sua história. Ele chorou muito na oração. No sábado, pela manhã, ele era outra criança. Não ficava mais batendo nas crianças e ficou me ajudando a arrumar a sala, todo dedicado. Conversei com a Maria, que eu conhecia, que era lá de Luzilândia. Ela me contou a história triste de Francisco. Abandonada pela mãe, que era uma drogada, avô pedófilo, que está preso, tios que morreram assassinados e um pai que o espancava cruelmente. Sua mãe o havia abandonado porque ele se recusou a usar drogas. Meu Deus, que terrível história. Por isso ele era tão agressivo. Já havia sido expulso da escola e estava sob a guarda tutelar. À tarde, na hora do lanche, ele apareceu, grudei nele, e ele me levou até a casa do missionário e falou que iria cuidar de mim.
À noite, no culto, ele foi à praça com um banho tomado e todo arrumado. Ele estava tão feliz. Me levou até a casa dele para conhecer a sua avó. A Aline também foi comigo, quem cuidava dele. Ela ficou falando que ele era um menino danado e violento, mas queria fazer questão que ele fosse fazer os estudos bíblicos na casa do missionário, porque já tinha percebido que ele estava mais calmo e diferente, e ela nunca o tinha visto assim. Ela achava que ele não tinha mais jeito, falou que ela era católica e que não gostava dos crentes, mas que iria levá-lo, porque finalmente alguém tinha feito alguma coisa por esse menino. Ela queria me dar o Francisco. Não consigo esquecer tudo que vivi em Luzilândia. O rostinho dele não saiu da minha cabeça. No sábado, na praça, à noite, ele estava lá, na primeira fila, louvando a Deus e orando. Essa é a sua história. Obrigada. A história do Francisco, infelizmente, se repete em muitas crianças. Crianças que são violentadas e abusadas sexualmente, crianças que, como Francisco, são forçadas a usarem drogas. A sua mãe o deixou porque ele não queria usar drogas, e ela o abandonou. Infelizmente, a história do Francisco foi a história de muitas crianças que nós pudemos conhecer ali em Luzilândia, onde a realidade da prostituição e do uso do crack é muito grande. Crianças se prostituem ali em Luzilândia por R$2, R$3, e, infelizmente, essa é a história de muitas crianças, crianças que são abusadas e crianças que têm muito do seu futuro roubado por conta da violência e por conta dos abusos. Pode avançar? Nós também tivemos um evangelismo nas casas. Além do trabalho com adolescentes, jovens e adultos, o trabalho com as crianças, um grupo foi nas casas, bater nas casas, numa região pobre de Luzilândia. Aqueles que fizeram parte, por favor, do trabalho de ir nas casas, grande parte do grupo fez, e nós íamos nas casas. Pode sentar, pode parar nessa foto. Nós íamos nas casas e perguntávamos o que ela gostava ali em Luzilândia, o que ela achava que precisava melhorar na cidade, e nós depois já entrávamos falando sobre aquilo que nós precisávamos melhorar na nossa vida, e que Jesus era o único e é o único capaz de nos ajudar a vencer dificuldades na nossa vida. Nós pudemos entrar nas casas, nós fomos muito bem recebidos. Alguns comeram milho, outros beberam cafezinho, alguns comeram bolo, pão, e nós conseguimos levantar 107 casas para os missionários fazerem estudo bíblico. Isso é algo que nossas viagens missionárias, nós sempre focamos. Nós deixamos um trabalho, nós queremos deixar ali um legado para os missionários continuarem. 107 casas que os missionários vão poder ir nessas casas e desenvolver o estudo bíblico ali. Pode avançar? As casas ali, uma boa parte desse bairro mais simples em Luzilândia, são casas de taipas, de pau a pique, onde a doença de Chagas acaba se proliferando bastante por causa do mosquito, ele se aloja ali no bairro, no barro dessas casas. Pode avançar? Um grupo entrou numa casa e deu de cara com algo comum em Luzilândia. Era comum você ver porco na rua e você ver cobra nas casas. E aí uma cobra gigante, um grupo levou um susto, e aí o rapaz lá da casa matou com uma grande tranquilidade essa cobra. Pode avançar? Aí está o nosso grupo, numa das casas. Pode avançar? Mais uma vez, o grupo na frente das casas. Aí o grupo entrando nas casas, conhecendo as histórias das pessoas, foram momentos riquíssimos. Pode avançar? Nós conhecemos diversas histórias. Nós conhecemos, por exemplo, a história da Francisca, que está no seu segundo casamento, tem 27 anos, 3 filhos. Ela foi abandonada pelo primeiro marido, que saiu de Luzilândia para trabalhar e nunca mais voltou. Ela casou pela segunda vez e seu segundo marido fez isso com ela de novo, saiu, e ela não sabe se ele vai voltar para a casa dela ou se não. Essa é a história de muitas mulheres, mulheres que têm seus maridos que saem de Luzilândia para trabalhar e nunca mais voltam. Nunca mais voltam. Param de mandar dinheiro e ali fica a mãe com diversos filhos sem ter o que comer e sem ter dinheiro para poder se sustentar. Pode avançar?
Pode avançar. Aí estão as cestas básicas, um grupo da nossa igreja de irmãos, liderado pelo Dante, desde já quero agradecer este grupo, enviou 250 cestas básicas direto para a Luzilândia, e o pastor, o Antônio e a Carla puderam distribuir essas cestas, podem avançar, entrar nessas casas que nós visitamos, simples, que não tem absolutamente nada para comer, e ali puderam levar pelo menos uma cesta básica e uma segunda, daqui mais para frente, para poder ter algo para fazer para comer. Pode avançar? Nós também na quinta, na sexta e no sábado à noite, nós tivemos os cultos. Os cultos foi um momento muito gostoso, onde nós pudemos ver as crianças voltando com seus pais, aqueles que participaram dos cursos retornando também. Pode voltar, pode avançar. E o primeiro culto, que foi no espaço fechado, nós tivemos diversas decisões de salvação, reconciliação. Na sexta, no sábado, um coro formado por esses jovens cantou na praça, eles ficaram admirados com o coro, eles nunca tinham ouvido um coro na vida, ouvido um coro. Aí o culto na sexta-feira, o Pig está pregando na praça, tinham aproximadamente 100 pessoas, pode avançar. Esse momento foi muito marcante, nós estávamos no sábado à noite, para o último culto, e algumas crianças chegaram perto da gente, chegou perto do Pig, do Pete, que está ali atrás, chegou para eles e disse assim simplesmente: tio, conta uma história para a gente, que você estava contando lá, junto com as outras crianças. E a gente começou a contar uma história com 2, 3 crianças, pode avançar, no fim virou um culto antes do culto. Apareceram várias crianças, 100% das crianças aceitaram a Jesus, ali teve música, teve pregação, teve aconselhamento, tudo antes do culto do sábado à noite. Pode avançar? Aí, nesse dia, no sábado, nós calculamos que deviam ter mais de aproximadamente 180 pessoas na praça. As pessoas que participaram dos cursos e das palestras foram ali receber os seus certificados. Foi um momento assim que a gente nem imaginava, como eles estavam ansiosos para receber um certificado de que tinham participado dos cursos e das palestras. Foi demais. Pode avançar? Esse momento foi um momento muito marcante, em que um grupo dos jovens foi até a casa de um casal, pode avançar, pode parar por aí, do Antônio e da Francisca. Quando eu entrei nessa casa, eu não vi nada nessa casa. Uma casa extremamente simples, de pau a pique, não tinha quase nada ali. A Francisca, ela tinha sofrido um acidente, ela não podia trabalhar, já fazia alguns meses que ela não trabalhava, que não conseguia trazer dinheiro para sua casa. O Antônio também, ele não conseguia trabalhar por causa de uma doença que ele estava tratando. Os dois, sem trabalhar há muitos meses, não tinham quase o que comer, nem aquilo que beber, e eles viviam nessa casa apertada com quase nada ali para eles viverem. Nós, sabendo disso, depois que entramos nessa casa, nós fizemos uma vaquinha, quando saímos, o grupo que estava ali, nós fizemos uma vaquinha, nós compramos algumas coisas já para deixar para eles comerem, e depois nós voltamos com uma comida quentinha para eles, e quando nós entramos na casa deles, que eles não tinham nada para comer, com uma comida preparada, que nós tínhamos acabado de comer, nós levamos um monte de coisa para eles comerem, eles se emocionaram muito. Nós demos junto com aquela comida 2 Novos Testamentos para eles depois, os missionários irão também entregar uma cesta básica para eles, mas eles se emocionaram demais ao verem aquela comida chegando na sua casa. Nós os convidamos para o culto da noite, nós imaginávamos que eles não estariam no culto, porque ela não conseguia andar direito, eles não tinham dinheiro para sair de casa, nós imaginávamos que eles não estariam lá. Mas qual foi a nossa surpresa? Que eles estavam no culto no sábado à noite, com os dois Novos Testamentos na mão, e eles disseram para a gente que eles tinham acabado de receber R$12 e que eles não tiveram outro pensamento senão colocar gasolina na moto e ir até o encontro da gente ali na praça, e na praça, no momento do apelo, eles levantaram a mão e aceitaram Jesus. E os missionários, eles vão cuidar muito especialmente desse casal, eles já estão em contato com eles, para que eles se aproximem do trabalho da missão. Pode avançar? Eu quero concluir, voltando para o texto que nós lemos. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Esse texto fala do povo de Judá,
que retornava do exílio da Babilônia depois de 70 anos e encontrou uma Jerusalém arrasada e devastada. O texto diz: aquele que sai chorando enquanto lança a semente. Não era uma tarefa fácil para o povo de Judá lançar a semente, porque a semente era tudo que eles tinham. A semente era o alimento que eles tinham, e eles tinham que pensar, eles tinham que decidir: ou nós nos alimentamos das sementes, ou nós lançamos a semente na terra para produzir novos frutos e, consequentemente, novas sementes. Agora, se coloque no lugar do povo. Será que você lançaria a semente? Muitos, talvez por medo, e o medo da incerteza, será que essa semente vai dar algum fruto? Talvez não lançaria a semente. Jim Elliot foi um missionário americano que morreu levando a palavra de Deus aos Aucas, no Equador. Ele disse uma frase muito interessante: não é tolo aquele que dá o que não pode guardar para ganhar o que não pode perder. Não é tolo aquele que dá o que não pode guardar para ganhar aquilo que não pode perder. Talvez você esteja como o povo, com uma única alternativa, com uma única esperança na sua vida. A única esperança do povo em ter novas sementes era lançar a sua única semente na terra. E talvez você esteja vivendo assim na sua vida, com uma única esperança, com uma única alternativa. Confiar em Deus. Talvez você já tenha tentado tudo na sua vida, e o que resta a você é confiar em Deus. Não há mais nada do que confiar em Deus. Você é uma mãe que ora pelos seus filhos, e hoje, especialmente o Dia das Mães, você é uma mãe que ora pela sua família, e você muitas vezes não vê resultado, você não vê seus filhos se voltando para o Evangelho, você já tentou de tudo, e o que resta é você orar e confiar em Deus. Você está orando pelo seu casamento, você está orando pela sua família, você está orando pela sua vida para que você supere maus hábitos, para que você supere vícios, e você já tentou de tudo e você não consegue vencer. O que resta para você é confiar em Deus. É a sua última esperança, é a sua última alternativa, é a única. Mas esse texto nos promete que aquele que lança a semente voltará com cantos de alegria. Nós estamos falando sobre um trabalho missionário, e eu quero fazer uma pergunta para você. Quais são as barreiras, primeiro, quais são as barreiras e dificuldades que têm impedido você de confiar em Deus? De confiar toda a sua vida em Deus, de entregar a sua vida ao Senhor. Nós tivemos aqui no nosso grupo de jovens o testemunho de uma pessoa que saiu para a viagem missionária não sabendo se quando ia voltar, ia ter casa, ia ter um emprego. Mas ela decidiu lançar a semente e confiar em Deus plenamente. Ela poderia voltar e estar sem casa e sem um emprego, mas ela foi lá e Deus honrou a sua vida e ela está com a casa e está com o emprego. Talvez ela poderia não estar, mas mesmo assim, Deus estaria com ela e traria vitórias para a sua vida. Mas o que te impede de confiar em Deus? O que te impede de lançar a semente na direção do Senhor? Medo de que talvez as coisas não aconteçam do jeito que você espera, do jeito que você deseja. Talvez as coisas não aconteçam mesmo. Talvez você fique doente, perca a sua casa, perca seu emprego. Mas aí nós experimentaremos que Jesus é tudo aquilo que nós precisamos. E muitas vezes nós chegamos à conclusão que Jesus é tudo o que nós precisamos apenas quando Ele é tudo o que nós temos. Apenas quando Ele é tudo o que nós temos. E nós chegamos à conclusão de que Jesus é tudo o que nós precisamos. Mas quais são as barreiras também que você tem colocado na sua vida para lançar a semente da palavra de Deus? A viagem missionária é um momento rico no nosso grupo de jovens, porque nós jovens voltamos motivados para levar a palavra de Deus na nossa faculdade, na nossa família, no nosso trabalho. Nós aprendemos a abordar as pessoas e como iniciar uma conversa e chegar em Jesus. O que te impede de lançar a semente da palavra de Deus? É a vergonha, é a incredulidade, é o ceticismo. Lançar a semente da palavra de Deus é uma promessa. Como diz na Bíblia, que a palavra não volta vazia. 1 Coríntios 15, 58 diz que o nosso trabalho no Senhor não é em vão, não é inútil.
Talvez você olhe para o seu trabalho e pergunta: será que eu faço alguma diferença? Será que eu faço alguma diferença na empresa que eu trabalho, na faculdade onde eu dou aula? Será que alguém me nota? Será o meu trabalho importante ali na minha empresa? Talvez você esteja se questionando se vale a pena continuar fazendo aquilo que você está fazendo, porque você percebe que a sua vida tem sido irrelevante. Se você quer ter uma vida relevante, viva lançando a semente da palavra de Deus, cultivando aquilo que é eterno. Porque 1 Coríntios 15:58 diz que o nosso trabalho no Senhor não é em vão, não é inútil, porque a palavra do Senhor jamais volta vazia. Convido você a baixar sua cabeça e vamos fazer um momento de oração. E esse momento de oração é para você rever os conceitos da sua vida. Aonde você tem aplicado o seu dinheiro, onde você tem aplicado o seu tempo. E se você quer fazer diferença, lançando a semente da palavra de Deus, você aí no seu lugar pode dizer, com a profissão que você tem, você quer viver para a glória do Senhor. Como um médico, como um advogado, como um motorista, como uma dona de casa, você quer viver lançando a semente para ter uma vida relevante, porque o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Ó Deus, nós te agradecemos por tudo aquilo que nós pudemos viver ali em Luzilândia. Ó Deus, obrigado porque essa viagem, ela mudou a nossa vida. Obrigado porque nós pudemos encontrar pessoas ali naquela cidade tão carentes, mas pessoas que te servem de uma forma, Senhor, tão maravilhosa. Muito obrigado, Deus, porque nós pudemos viver isso como um grupo de jovens. Nós te pedimos, ó Deus, pela semente que foi lançada ali naquela terra, para que o Senhor possa produzir os frutos. Ó Deus, nós cremos e nós sabemos que é o Senhor quem dá o crescimento. Nós sabemos que é o Senhor quem faz a semente crescer nos nossos corações. Obrigado, Senhor, por esses dias tão maravilhosos que nós passamos ali. Muitas histórias que nos incomodaram, histórias que nos emocionaram, que fizeram as nossas lágrimas serem derramadas. Mas, ó Deus, como diz esse texto, nós estamos aqui com um canto de alegria. Ó Deus, com um canto de alegria, vendo resultados desse trabalho já em poucos dias. Muito obrigado por aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas, obrigado pela existência dessa igreja e também pela sua visão missionária. Obrigado, ó Deus, pelas mães nesta manhã. Obrigado pela vida delas, aquelas que estão vivas, aquelas que não estão mais. Obrigado, ó Deus, pela existência de cada uma delas. E que elas não desanimem, que elas não desistam dessa tarefa tão maravilhosa que é ser mãe. E que elas mesmo com muitas vezes com lágrimas no rosto, com tristeza, que elas possam semear a palavra de Deus no coração dos seus filhos. Porque a colheita, ela é certa. Sua palavra nunca volta vazia. No nome de Jesus que nós oramos. Amém.